Você sabia que muitas ideias que parecem boas hoje, na verdade estão tentando substituir a verdade da Bíblia? Pior ainda, milhões de jovens estão sendo influenciados por essas ideias, sem perceber. Hoje você vai entender o que é uma ideologia e por que a Bíblia nos alerta tanto sobre isso. Existem muitas ideias dizendo como devemos viver, ideias sobre moral, família, identidade, sucesso, felicidade. E muitas delas parecem boas no começo, mas aqui está a pergunta importante. E se algumas dessas ideias estivessem competindo diretamente com a palavra de Deus? Por isso precisamos entender o que é uma ideologia, como ela influencia nossa mente e como o cristão deve lidar com isso. De forma simples, ideologia é um conjunto de ideias organizadas que tenta explicar como o mundo funciona. Ela influencia a moral, a política, a cultura, a visão de futuro da sociedade. O problema é que muitas ideologias tentam substituir a palavra de Deus. A Bíblia já nos alertava sobre isso. Colossenses 2:8 diz: "Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs filosofias, segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo." Ou seja, algumas ideias aprisionam a mente das pessoas. Imagine alguém colocando um óculos com lentes coloridas. Quando a pessoa coloca esse óculos, ela começa a ver tudo daquela cor. A ideologia funciona assim. Ela muda a forma como a pessoa enxerga o mundo. E quando alguém passa muito tempo olhando o mundo por essa lente, começa a acreditar que aquela visão é a verdade absoluta. A maioria das ideologias tem uma base: pensamento humano. Elas nascem de reflexões humanas, da cultura, das experiências sociais. Mas o problema é que o ser humano é limitado e corrompido. Por isso, muitas ideias acabam distorcendo a verdade. Jesus falou algo muito sério em Mateus 15:9. "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens." Elas colocam a razão humana acima de Deus. A ideologia diz: o homem decide o que é certo e errado. Mas a Bíblia diz: Deus é quem define o que é verdade. Elas reivindicam a autoridade. Muitas ideologias querem definir o que é moral, o que é justiça, o que é certo ou errado, e acabam substituindo a autoridade das Escrituras. Paulo chama isso de loucura da sabedoria humana. Elas distorcem a verdade. Muitas ideologias pegam partes da verdade, mas misturam com erro. Isso faz com que pareçam modernas, inteligentes e até espirituais, mas no fundo acabam esvaziando a autoridade da Bíblia. Agora, vamos trazer isso para o mundo de hoje. Algumas ideologias muito presentes hoje são o relativismo moral. Essa ideia diz: não existe verdade absoluta. Cada pessoa tem a sua verdade, mas Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se cada pessoa cria a sua própria verdade, então ninguém pode dizer que algo é errado. Mas a Bíblia afirma que existe uma verdade absoluta. O hedonismo moderno afirma: o objetivo da vida é sentir prazer. Isso aparece muito em músicas, redes sociais, cultura pop. A mensagem é: faça o que te faz feliz. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. Nem tudo que dá prazer é bom para a alma. Temos também a secularização do Evangelho. Essa é muito perigosa dentro da igreja. Ela transforma o Evangelho em motivação, autoajuda, filosofia de vida. Mas Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Jesus não veio apenas para dar dicas de vida. Ele veio para salvar pecadores. Imagine alguém tomando um falso remédio. O frasco parece verdadeiro, o rótulo parece verdadeiro, mas o conteúdo não cura. Algumas ideologias fazem isso com o Evangelho. Elas mantêm a aparência cristã, mas retiram o poder da mensagem. Essas ideias criam um grande conflito na mente do cristão. Um jovem começa a ouvir duas vozes. Uma voz diz: siga a cultura. A outra diz: obedeça à palavra de Deus. Efésios 5 nos alerta que muitos valores da sociedade entram em choque com os mandamentos de Deus. A Bíblia nos ensina 3 atitudes. A primeira, discernimento espiritual. 1 Tessalonicenses 5:21 diz:
Examinai tudo, retende o bem. Isso significa que nem toda ideia bonita é verdadeira. O cristão precisa aprender a avaliar ideias, principalmente aquelas que chegam através de redes sociais, filmes, músicas, ambiente escolar e etc. Nós devemos ter também fidelidade à palavra. Vivemos em um tempo que a sociedade diz: a verdade é relativa, mas para o cristão, a Bíblia é a regra de fé. Se uma ideia contradiz a Escritura, ela deve ser rejeitada. Devemos entender que existe uma batalha espiritual. Muitas vezes pensamos que essa luta é apenas intelectual, mas Paulo diz em 2 Coríntios 10 que as armas da nossa guerra não são carnais, e também em Efésios 6:12, ou seja, essa é uma batalha espiritual pela mente das pessoas, e a vitória vem através de oração, leitura da palavra de Deus e dependência do Espírito Santo. Hoje, existem muitas ideologias tentando moldar a forma como pensamos, mas o cristão precisa lembrar de algo. Cristo não é apenas uma ideia entre muitas, ele é a verdade. Por isso, Paulo diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossa mente deve ser guiada não pela cultura, mas pela palavra de Deus. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com outras pessoas que estão precisando ouvir esta palavra, porque hoje a batalha pelas mentes é real e somente a verdade do Evangelho pode nos manter firmes.